dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Rodrigo Colombo e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre três gigantes da indústria de fundos imobiliários, três gigantes do segmento do setor logístico, fundos que vocês gostam muito porque os números falam por si só, né? São fundos com mais de 100, 150, 200 mil cotistas. Nós vamos falar sobre HGLG, XPLG e VILG11. Nós vamos comparar quantos por cento que eles têm rendido anualmente, qual é a taxa de crescimento de cada um deles desde o lançamento deles. Vamos comparar um com o outro. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa o seu like para ajudar a gente a crescer, faça isso, eu te peço, por favor, faça isso. Aproveita e já comenta aqui embaixo, além desses fundos aí, quais outros fundos você quer ver, esses comparativos de rentabilidade. Claro que tem que ser fundos próximos, parecidos, que trabalham de formas parecidas para fazer sentido, né? Comenta aí embaixo para mim que eu quero saber a sua opinião pra gente fazer outros vídeos como esse. Fundos logísticos no Brasil são uma eterna promessa, né? Não porque não funcionam então sempre para acontecer, mas pelo contrário, todo ano cresce mais, no ano que vem a tendência é se manter, mas cresce mais, então sempre a gente ouve já durante 5 anos dizer que esse ano é o ano dos logísticos, e é isso que a gente tem ouvido agora nesse período pós-pandemia, dizendo que o e-commerce cresceu, que as vendas cresceram, que eles precisam de galpões logísticos, e é por isso que a gente veio trazer esse vídeo e conversar um pouquinho sobre isso, tá? O Brasil é muito grande em extensão e com o crescimento dos fundos imobiliários começou a se ver que a gente necessitava de investimento em infraestrutura logística, né? Pelo país inteiro. Isso naturalmente fez com que os fundos crescessem e começassem a investir em regiões que pro Brasil fazem muito sentido a questão logística. Grandes centros, acesso a avenidas, acesso a transporte facilitado. Isso naturalmente trouxe uma atenção para fundos logísticos, tá? Pós-pandemia ainda mais, né? Crescimento de e-commerce, cada vez mais a gente vendo que outras empresas estão focadas em e-commerce, em fazer estoque e entregar para o Brasil inteiro na maior velocidade possível. Isso faz com que no Brasil inteiro haja uma necessidade de estoque, né? A gente vê isso aí nas notícias que vocês estão vendo. A realidade é que em fundos logísticos no Brasil a gente não vê uma grande diferença na estrutura do fundo, né? Geralmente contratos atípicos, contratos longos com grandes empresas, são empresas conhecidas no Brasil. Então a gente vê que a Magazine Luiza, a Via Varejo, Pão de Açúcar, essas empresas precisam estar no país inteiro e naturalmente locam espaços no país inteiro. E a gente vê que dentro do HGLG tem a mesma empresa que tem no XPLG, que tem a mesma empresa que tem no BTLG. A gente acaba vendo isso em todos os fundos imobiliários. Isso naturalmente se reflete na rentabilidade também. Muitos fundos, né, trabalham de formas parecidas, alguns com mais tempo, outros com menos tempo, alguns fazem mais emissões, outros menos emissões. O que muda é a estratégia do fundo, se ele é um pouco mais agressivo, um pouco menos agressivo, e eu quero trazer um pouco aqui para vocês, para você ter uma noção de rentabilidade já de começo. Antes da gente falar do CAGR, né, do potencial de crescimento anual, a rentabilidade nos últimos 2 anos, pra gente pegar, porque o VILG é mais novo, né, então pra gente comparar eles com anos inteiros, nos últimos 2 anos foram o XPLG com uma rentabilidade de 34%, o HGLG com 25% e o VILG com 25%, isso aproximados, né, rentabilidade é aquilo que a gente já sabe, valorização de cota e dividendos. Isso nos últimos 2 anos, como eu expliquei. Se a gente for pegar desde o começo, naturalmente o HGLG vai ganhar, porque o HGLG tem 10 anos de estrada, enquanto os outros têm 2, né? Desde o IPO, o HGLG rendeu 186,8% nos últimos 10 anos, o XPLG 41,26% desde o IPO e o VILG 36,13% desde o IPO. Os dois fizeram IPO ali em 2018. E aqui é agora que eu quero trazer o assunto para dentro do CAGR, né? O que é o CAGR? É a taxa de retorno, a taxa de crescimento anual. A gente vê isso muito em receita, em lucro líquido de ações, mas a gente também consegue fazer esses cálculos aqui, que é para pegar essa porcentagem de rentabilidade, né, nesse período e trazer para uma rentabilidade anual. Se fosse uma rentabilidade anual, qual seria a média dessa rentabilidade, né? Então, para você ter uma noção, taxa de retorno anual composta, a gente teria o seguinte: o HGLG, que é o maior fundo, tem 10 anos de estrada aí, teria uma taxa média de crescimento de 6,45%. Isso é uma média até ok, né? O XPLG, que é um fundo mais novo, assim como o VILG, teria uma taxa média de 12,17%. É o dobro do HGLG. E o VILG com uma taxa média de 10,83%. Isso é basicamente, se você fizer um cálculo de rentabilidade anual, é como se esses fundos tivessem entregado isso por ano em rentabilidade. Isso é bastante coisa. A gente vê uma grande diferença entre o HGLG e os outros dois, né? Isso se dá naturalmente ao tempo de mercado, porque quanto mais tempo o fundo tem, né, naturalmente mais estável ele fica na questão de valorização,
de rendimentos, de estratégia, tá? Então é natural que daqui a alguns anos, se você for calcular o XPLG e o VILG, essa CAGR, né, essa taxa anual de crescimento vai cair um pouco, provavelmente se aproximando dentro do HGLG. Dentro do mercado de logística tem algumas coisas que a gente precisa se atentar, especialmente nos dias de hoje, né? Por ser contratos atípicos de 10 anos lá pra frente, geralmente o pessoal olha e fala, ah, tô seguro, né? Mas uma das coisas que você tem que pensar é se a gestora ela tem total liberdade e ela acompanha aquele fundo de perto, porque não adianta você comprar um imóvel hoje, fazer um contrato de 10 anos e daqui a 10 anos esse imóvel não valer pra mais ninguém. Não adianta, ele vai valer lixo, né? Então a ideia é que a gestora tenha uma liberdade, que a gestora saiba o que está fazendo, para que ela possa vender, para que ela possa negociar, para que ela possa refazer esse contrato, porque lá na frente é das duas uma. Ou aquela região, né, pode estar valendo muito ou pode estar valendo nada, é um investimento imobiliário. As chances é que os imóveis sempre valorizem, né? A gente aprende isso desde pequeno, mas não é bem assim no final das contas. Pode haver casos onde a gente tem uma desvalorização nesse período e já pensou daqui 10 anos você ter lá 5, 10 imóveis dentro de um fundo desse e não ganhar mais dinheiro, e não lucrar nada, e não entregar mais nenhum aluguel para você? De nada adianta ter, né? Então quanto mais os fundos imobiliários crescem, especialmente agora, após pandemia, com esses fundos crescendo, comprando muitos imóveis novos, o que você tem que saber é aonde que a gestora quer chegar. Essa gestora tem total liberdade, ela sabe o que ela tá fazendo, ela tá operando numa frente onde ela vai comprar, vai vender se for necessário, ela tem essa liberdade. Mais do que nunca tem sido importante essa gestão ativa, a gestora ter atividade, proatividade para comprar, para vender, fazer o giro, obviamente que pensando no fundo, pensando no cotista, e isso é um outro ponto que é preciso analisar. Você precisa entender se aqueles movimentos estão sendo pró-cotista ou pró-gestão. Isso acaba sendo um pouco mais complicado, mas existem boas gestoras, existem bons fundos, esses que eu falei são bons fundos, com bons inquilinos, com bons imóveis, existem diversos outros que a gente pode fazer vídeo aqui, mas é um vídeo para você entender. Olhar para a rentabilidade do último período, como nós já falamos em alguns outros vídeos, não quer dizer nada, né? Você tem que ter o histórico, você tem que entender. Em momentos de alta de Selic, será que os fundos mais novos vão se dar bem, como os fundos mais velhos conseguiram fazer lá atrás? Será que vai funcionar da mesma forma? A gente só vai ver quando a gente passar por isso. Então não dá pra contar, dizer que essa rentabilidade vai estar sempre aqui, porque isso não é uma verdade, seria uma baita de uma mentira. Se eu falasse que continuaria entregando 10, 12% ao ano, a gente não sabe como vai ser. Eu quero que você comenta aí embaixo, como eu já pedi, comenta mais 3 fundos. Eu quero fazer outros vídeos como esse, gostei de ver essas taxas anuais de retorno, até pra fazer com outros segmentos ou do mesmo segmento e criar meio que um ranking aí. Deixa nos comentários pra mim, se inscreve se você ainda não se inscreveu, deixa seu like se você gostou desse vídeo, ajuda pra caramba. O YouTube acaba enviando pra mais pessoas se você fizer isso, então eu peço por favor, não te custa nada, se inscreve, deixa seu like. Eu vou ficando por aqui, um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.